Muito bem, João, estamos ao vivo, já consegue ver aqui alguns amigos começando a entrar aqui no nosso evento de hoje. Boa noite a todos que estão entrando, eu sou Hilton Moreno, da Potência, grande prazer ter a presença de vocês todos aqui. Boa noite, João, estamos aqui com o João da Advantech. Boa noite, Hilton, obrigado aí pela oportunidade aí da gente estar aqui conversando um pouquinho hoje, né? E boa noite aí, pessoal, todos vocês aí que estão entrando. Com certeza. O pessoal já está bem acostumado aqui, vai dando um nomezinho aí para a gente, se possível a cidade onde você está falando. Sidney Barbosa, grande Sidney aqui com a gente, valeu lá de Brasília. Obrigado, Sidney. Cristiano também, Loiker, Cristiano, beleza? Vários amigos já aqui prestigiando o evento aqui. Muito boa noite a todos. Paulo Sérgio, São José, já passou. Antônio, João Pessoa, Maceió, Rio de Janeiro, temos gente do Brasil todo aqui. São Paulo, Stephanie, muito bem. Suzano, Osasco, boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos um tema muito legal aqui, muito importante na área fotovoltaica. Uhum. Vamos dar só mais um tempinho para o pessoal ir chegando, pegando o melhor lugar aí, a poltroninha favorita. Uhum. Robélio, grande Robélio, boa noite, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente também. Marcos, Tech Pro, quem mais aqui? Joel, boa noite, Biúna, Sérgio, tudo bem? Muito boa noite, pessoal. Rio de Janeiro, Luziane com a gente, Duarte. Muito bom. Obrigado pela presença de todos. Bom, vocês, a maioria aqui já é de casa, né? Está acostumado aqui com a gente. Antônio pergunta já começou perguntando, Antônio, muito bem, se esse webinar terá material. Terá sim. A gente vai estar disponibilizando aí no final alguns links com alguns materiais complementares e depois a gente também consegue disponibilizar a apresentação completa ali para vocês. Excelente. Ângela, Mauro, boa noite, turma. Bom, como eu disse, a maioria aí já é de casa aqui, já está acostumado com os nossos eventos. Então, use a janelinha do chat aí, né, para as perguntas, para comentários. O João Alves vai fazer a apresentação, no final a gente abre aqui para ele responder as perguntas, comentários que você colocar. E nós temos também amigos da Advantech aí no chat, ok? Dependendo da pergunta que for colocada, já é respondida na hora aí no chat, ou aberta a todos, ou no privado, não é, João? Exato. Quem que vai estar aí com eles? Aqui vai estar o Igor Carvalho, né, que é o coordenador aqui do time de engenharia de aplicação da Advantech. Então, qualquer dúvida que vocês forem mandando aí, pode ser que ao mesmo tempo ela já seja respondida enquanto o webinar está rodando, e algumas outras também a gente vai abrir um espaço aí no final, e dá para a gente conversar um pouquinho também, e discutir algumas em conjunto aqui. Excelente. Bom, então, agradecendo a todos aí que já entraram, os amigos continuam entrando ao longo, mas a gente, para não atrasar, nós já vamos dar início. Eu queria fazer a apresentação aqui do João. O João Alves é formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Itajubá, e o João Alves é um dos responsáveis por estratégias de produtos e soluções na Advantech Brasil, ok? Então, vocês vão estar com um fera do assunto aí para passar umas informações muito legais para vocês. Então, João, excelente apresentação, eu estou aqui na retaguarda aqui, o que você for pedindo eu vou liberando para a moçada, e também no final aí eu vou recolhendo as perguntas e no final eu volto aqui, tá bom? Ótima apresentação, João. Obrigado, Hilton. Bom, pessoal, vou
dar o start aqui. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal, para todos aí que estão presentes. A ideia de hoje é compartilhar um pouquinho com vocês a gente fez uma seleção aqui de algumas soluções que nós comercializamos hoje em dia e que tem um fit legal aí com as aplicações em plantas para geração de energia solar, né? E principalmente focando aqui um pouquinho na questão de gateway, né? Que hoje é um componente extremamente importante, principalmente quando a gente começa a falar de indústria 4.0, apesar de ter uma indústria ali no nome, não quer só dizer que é automotivo, alimentos e bebidas, e essas fábricas que a gente está acostumado, né? É um conceito muito mais amplo, que vai desde a tecnologia que vai estar na sua casa, até mesmo os processos de fabricações mais complexos, incluindo toda a parte de energia, toda a infraestrutura necessária para que todos esses processos funcionem da maneira correta, né? Só para explicar para vocês um pouquinho como que vai ser a dinâmica aqui hoje, eu vou começar aqui um pouquinho com a parte institucional no começo, só para mostrar para vocês um pouquinho do que é a Advantech, o que é que a gente faz e em que áreas a gente atua. Posteriormente, vou para uma parte um pouquinho mais conceitual, falando um pouco mais sobre os gateways e quais benefícios a gente tem com isso e onde é que eles se aplicam, como que a gente coloca isso de fato para funcionar, né? E, por fim, vou falar um pouco mais detalhadamente ali das soluções que a gente selecionou aqui para compartilhar hoje, também compartilhando alguns casos e alguns exemplos de aplicação, onde eu acredito que fique mais claro para vocês entenderem como é que eu vou usar aquilo, o equipamento em si, a solução de fato, né, e que benefícios e como que aquilo vai poder me auxiliar no dia a dia. Então, só antes de começar aqui, Hilton, você pode soltar a primeira questão, por favor? É só uma enquetezinha, pessoal, para saber quantos de vocês conhecem a Advantech e para eu ter um pouquinho de noção aqui do começo, né, só para saber, conhecer um pouquinho vocês aí. Certo. Bem mais da metade ali já não conhece, mas ok, então vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando um pouquinho do que é a Advantech Brasil. Bom, a Advantech é uma empresa natural de Taiwan, né? Tem um pouco mais de 30 anos aí no mercado, desde que foi fundada, e o foco inicial da Advantech foi computadores industriais, que são basicamente, imagina o computador que você tem na sua casa hoje, só que esse computador ele não é adequado para estar num ambiente tão hostil como é um chão de fábrica, como é uma planta industrial, ou mesmo como é uma planta ali na parte de energia solar, ou mesmo uma subestação, ou algo do tipo, onde você precisa de equipamentos adaptados para esse tipo de aplicação, né? Então, esse foi o foco inicial, mas com o tempo, esse portfólio foi se diversificando e outras soluções para outras verticais de mercado aí foram surgindo, até que hoje, por exemplo, a gente tem um portfólio com mais de 7.000 produtos ali, podendo ser combinados entre si, para gerar soluções completamente diferentes uma da outra aí, né? Aqui são alguns dos ramos que a Advantech atua hoje, então, está totalmente direcionada ao caminho da indústria 4.0, como eu falei para vocês, que é um conceito muito mais amplo, que impacta em diversos pontos da nossa vida, não só na indústria, que é esse nome que já remete para a gente o chão de fábrica ali na cabeça, né? Mas também soluções voltadas a IoT, computação embarcada, Smart City e várias outras aplicações aí no dia a dia. Muitas vezes você está lidando com a Advantech no dia a dia, sem nem mesmo saber que aquele equipamento que você está lidando ali tem uma placa Advantech, que ele tem um computador, uma tela, ou que aquilo foi fabricado aí pela gente, né? Aqui são só alguns dados interessantes aqui para compartilhar, né? Hoje, a Advantech, por exemplo, como esse foi o nosso core lá no começo e continua sendo o nosso carro-chefe até hoje, nós temos 34% do market share global aí na fabricação de computadores industriais, então dá para vocês verem aqui pela comparação com os outros fabricantes, outros fornecedores que tem aí no mercado, para a segunda posição aqui já cai para 9%, então é uma participação bastante expressiva aí nesse setor. E ter essa participação tão grande assim no mercado é muito interessante, porque mostra que a gente tem um passado legal, que a gente realmente conseguiu desenvolver soluções e oferecer produtos confiáveis para esse tipo de mercado, mas ela também abre muitas possibilidades para o futuro, porque se a gente parar para pensar hoje, quase tudo na nossa vida é um computador. Então, claro, em diferentes níveis, e diferentes capacidades de processamento, mas são mini computadores ali em toda parte, né? Então, ter esse know-how do computador adaptado para esses ambientes especiais, com certeza abriu muito as portas para que a Advantech pudesse desenvolver várias outras soluções, inclusive as que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, né? Outro ponto importante também é que a Advantech, ela tem presença global,
Então, aqui no Brasil, a gente está localizado em 2 locais, que é aqui em São Paulo, com toda a parte de vendas, a parte de suporte técnico e administrativa, né? E em Itajubá, no sul de Minas Gerais, fica todo o nosso estoque, parte de montagem, né? E RMA também. Esse é um ponto importante, que toda a manutenção do equipamento também, toda vez que é preciso enviar algo para manutenção, ele é realizado 100% no Brasil. Então, o suporte não precisa necessariamente ser enviado para a matriz que fica lá em Taiwan, tudo é reparado aqui no Brasil também, isso é um ponto importante. E outro ponto de extrema importância quando nós estamos falando de soluções voltadas para a quarta revolução industrial aí, são as parcerias, né? Ninguém hoje em dia consegue desenvolver nada do zero sozinho, sem trabalhar com empresas parceiras e estar incluso no ecossistema, né? Então, hoje, por exemplo, a Advantech é um dos 5 Premier Partners da Intel, só 5 empresas no mundo têm esse nível máximo ali de parceria com eles, né? A gente também é Gold Partner da Microsoft, Partner Elite da NVIDIA, Partner Elite também da AMD, e entre várias outras empresas aí que compõem, que ajudam a compor nossas soluções e com isso criar produtos aí cada vez mais eficientes e cada vez mais adequados aí para as aplicações do nosso dia a dia, né? Aqui são alguns dos setores que a gente trabalha, né? Então, toda a parte de automação em geral, parte de fábrica de máquina, o iFactory, que seria a automação em geral aí, né? Seria automotivo, alimentos e bebidas, farmacêutico, e a parte de infraestrutura, que é o foco nosso aqui hoje, né? Que entra principalmente a parte aí de solar, mas o legal é que essas soluções que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, elas podem facilmente ser aplicadas em outros setores, em outras aplicações, então dá para você uma flexibilidade muito grande na hora de trabalhar com os nossos gateways, né? Aqui é só para exemplificar um pouquinho da diversidade de equipamentos que a Advantech tem. Então, desde a parte de aquisição de dados lá embaixo, a computadores, IHMs, toda a parte de infraestrutura de rede, os softwares ali que vem para agregar com mais funções e simplificando o processo de trabalho com esses equipamentos, né? Então, a cadeia desde o dado lá embaixo até o serviço em nuvem, a Advantech tem hoje para oferecer aí no mercado, né? E, bom, agora a gente entra de fato aí na parte do tema de hoje, né, que a gente quer trabalhar. O que eu falei para vocês é que a gente vai falar bastante aí de gateway, né, que é a palavra que resume bem essas soluções que eu vou demonstrar para vocês aqui hoje. E quando eu falo de gateway, ou mesmo quarta revolução industrial, eu lembro diretamente de 3 pontos: internet das coisas, big data e segurança cibernética. O primeiro deles é internet das coisas. Eu estou dando conectividade para aquilo que não tinha conectividade anteriormente. Eu estou permitindo que os dados que antes estavam isolados, ilhados ali na minha planta, agora estejam disponíveis na rede para que outros sistemas possam acessar, para que outros usuários possam ter acesso e trabalhar com essa informação e tirar desses dados alguns insights para conseguir atuar com melhorias e tudo mais no processo produtivo, né? A partir do momento que eu coloquei conectividade no meu chão de fábrica, eu preciso encontrar maneiras de lidar com esse volume grande de dados. Então, para isso, vem todo o conceito de Big Data, que é, ou seja, pegar esse volume de dados que, quando você olha, não faz sentido algum, e conseguir tirar a informação útil desses dados crus. Então, o Big Data é o que vai nos fornecer ferramentas aí para trabalhar esses dados e transformar eles em informações. E, por fim, se eu falei de colocar conectividade, de pegar dado que antes estava ilhado, mas quando eu falo de pegar um dado ilhado, eu também estou falando de estar conectado ali no PLC, estar conectado ali no seu inversor, estar conectado no seu painel ali, com informações críticas sendo trafegadas na rede. Eu também preciso pensar na questão de segurança cibernética, né? Então, preciso garantir que todas essas informações que estão sendo trafegadas ali na rede, elas estão seguras, e evitar o máximo possível ali qualquer falha que possa permitir que esses dados vazem, né? Então, a questão de segurança cibernética acaba sendo bem importante em tudo isso daqui. E, bom, antes de começar aqui com o Gateway, o papel do Gateway é basicamente fazer essa ponte aí entre a sua aplicação, né? Então, nesse caso, a planta solar ali, e alguma plataforma externa. Então, antes de começar aqui a explicar um pouquinho de qual a importância do Gateway, eu queria só soltar mais uma enquete ali, que o Wilton vai ajudar a gente aqui, para entender um pouquinho quais as plataformas que vocês costumam utilizar quando estão nessas aplicações. Ou seja, você tem ali a sua planta, para onde normalmente você está enviando esse dado, com que tipo de sistema você está fazendo a conexão, só para entender um pouquinho qual que é o público que está aqui hoje. Só alguns segundinhos aí. Certo. Tem bastante gente ali na parte de nuvem, direto, na Azure, AWS, a nuvem do Google.
Bastante coisa ali também, um pouquinho também na parte de páginas web, né? Tá variando um pouquinho, sistemas escada, certo. Tá, tranquilo. Então, os principais aqui são páginas web, né? Os aplicativos móveis ali, nuvem e os softwares escadas, né? Os supervisórios aí. Basicamente, a ideia do que eu estou trazendo aqui hoje para vocês é uma solução que nos permita trabalhar com qualquer um desses tópicos que eu listei ali nessa enquete, né? Então, pensando inicialmente no que é o gateway, o que é esse componente que vai estar ali nessa borda ali entre a minha planta e esse próximo sistema, nessa próxima plataforma. O primeiro ponto do gateway é fazer com que todo mundo fale a mesma língua, né? Então, eu estou coletando dados de diferentes fabricantes, diferentes modelos e diferentes tecnologias também, porque as coisas vão mudando e não necessariamente o equipamento que você tinha ali você vai trocar por um mais novo, né? Então, a ideia é permitir que esses equipamentos, que cada um está numa língua diferente ali, se comuniquem em um padrão único e que essa informação chegue mais tratada do outro lado, né? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante é que um gateway também pode nos permitir fazer um pré-processamento ali da informação. Então, você pode, às vezes, realizar alguma operação matemática, você pode realizar algum cálculo, alguma lógica, ou mesmo indo para os lados mais complexos, pensando até em opções de machine learning ou aplicações desse tipo, que é onde realmente você vai dar uma compactada no dado e mandar para cima só o que é realmente útil, né? E não só transferir o dado cru que você pegou do equipamento para a próxima plataforma. Porque lembrando aqui que quanto mais dado, principalmente quando a gente está falando de nuvem ali, que foi, pelo que eu estou vendo, que foi a plataforma mais utilizada por vocês, pelo menos por 28% dos que responderam até agora, quanto mais dado eu envio para a nuvem e quanto mais espaço de armazenamento eu preciso, mais caro fica esse serviço que eu tô consumindo. Então, é importante que eu encontre maneiras de otimizar esse volume de informações, esse volume de bits aí que eu estou mandando para essa plataforma, né? Então, essa parte de pré-processamento e filtro dos dados, ela nos ajuda bastante aí nessa redução de custos, né? A segunda delas é a questão de infraestrutura consistente. Então, como eu falei, eu vou ter equipamentos antigos, equipamentos novos, eu vou ter diferentes padrões e eu preciso permitir que essa informação seja centralizada e, ao mesmo tempo, garantindo a segurança, garantindo que eu tenha sistemas de controle de acesso para que nem todo mundo chegue no meu gateway e consiga acessar quem está embaixo dele, que eu permitir também a questão do gerenciamento dos dados ali. E quando eu falo de infraestrutura consistente, eu também estou falando de garantir que eu vou ter conectividade no máximo de tempo possível ali, e se eu perder essa conexão, eu não vou ter perda de dado, então aqui é um ponto importante também. Então, a questão de rastreabilidade, timestamp, todos esses são pontos que vocês vão ver nas próximas soluções que a gente vai estar discutindo aí. Outro ponto interessante também é que se você coloca um gateway no processo, você tem uma redução da latência aqui, que é a comunicação entre o gateway e o dispositivo que está embaixo. Imagine, por exemplo, se os inversores ali já conseguissem mandar direto o dado lá para o Azure. Eu já saio da base ali da minha planta e já estou mandando direto para o ponto mais extremo, que é o cloud. Então, se eu tenho esse intermediário, o tempo de comunicação entre o gateway e quem está na rede local é muito menor do que esse tempo, esse delay que eu vou ter entre o dado sair do meu inversor, do meu painel e chegar até o cloud. Então, aqui eu também coloco um intermediário que vai ter uma velocidade maior de comunicação ali entre os dispositivos que estão abaixo dele, né? Outro ponto importante, a questão de acionamentos, alertas e alarmes. Se aconteceu alguma situação anormal, subiu muito a temperatura, o consumo de energia está maior ou caiu demais, tudo isso você consegue setar regras ou alarmes de maneira que você seja avisado ali em tempo real do que aconteceu e que está realmente acontecendo alguma falha naquele momento, né? E com os acionamentos, por exemplo, você pode detectar que aconteceu uma falha de tal maneira, eu quero que, por exemplo, você desative tal componente ali da minha planta. Então, essas possibilidades são coisas que alguns gateways também vão nos permitir hoje em dia, né? Outro ponto importante é a interoperabilidade e, por fim, a escalabilidade, que eu acredito que andam bem juntos, que é a questão da interoperabilidade, é permitir que eu conecte com diferentes plataformas, interfaces e sistemas, né? Então, você não está preso, aqui no nosso caso, principalmente, você não está preso a trabalhar só com a Advantech a partir do momento que você colocou o nosso gateway lá no meio. A ideia é que você realmente consiga integrar diferentes soluções nesse gateway e, a partir disso, você envie isso para os outros sistemas, né, que também podem variar bastante. Então, ter tanto essa variação no topo e na parte de baixo aqui da nossa arquitetura é importante.
E tudo isso ajuda também na questão de escalabilidade, né? Porque você não está preso numa solução só, você consegue adicionar diferentes produtos ali para diferentes pontos onde você precisa monitorar, então você tem uma flexibilidade muito maior ali na hora de dimensionar a sua aplicação, né? E tudo isso daqui em conjunto, eles têm três principais objetivos, digamos assim, que também resumem bem os objetivos da indústria 4.0 de fato, né, da quarta revolução industrial, que é a redução de custos, ganho de eficiência, produtividade e aumento da lucratividade. Independente do mercado que a gente está atuando, os objetivos acabam chegando nesses três pontos aqui, combinando neles, por mais que os processos sejam diferentes, que os desafios sejam diferentes, no final é o que todo mundo busca, né? Tipo, reduzir ao máximo ali os custos, ter uma eficiência otimizada e claro, ter um aumento aí da lucratividade aí no nosso processo, né? Bom, agora, antes da gente chegar aqui nas próximas soluções, pessoal, que aí agora eu vou falar um pouquinho mais, mostrar que hoje a gente trouxe três opções aqui para demonstrar para vocês, com um pouquinho mais de detalhe de cada uma, sendo a primeira aqui uma opção um pouco mais simples, um pouco mais compacta, depois uma aqui no meio, que é as soluções com LoRaWAN, onde ela dá uma flexibilidade para a gente, principalmente na questão do alcance e da quantidade de pontos a serem monitorados, né? E por último, uma solução aqui que até carrega o inteligente no nome, onde a ideia dela nos dá não só a flexibilidade de conectar a diversos equipamentos ao mesmo tempo, como também uma infinidade de recursos extras que eu consigo trabalhar ali em paralelo à minha aplicação. Então, aqui ela também sobe um pouquinho o nível de complexidade, né? Uma mais simples até chegar na mais complexa aqui. Só que antes disso, Hilton, você pode soltar, por favor, a próxima enquete, por favor? Que agora, essa pergunta, pessoal, é só para entender um pouquinho do que vocês já conhecem também, mas a pergunta é, em sua opinião, quais os recursos, qual do recurso aí listado nessa enquete você acredita ser mais importante aí para um gateway, né, nesse equipamento que vai estar aí centralizando os dados da sua planta solar, coletando os dados ali do seu painel, do seu inversor, da sua estação meteorológica, qual função aí você acredita ser mais importante aí para um dispositivo como esse, na sua aplicação? Enquanto vocês vão respondendo aí, já vou começar aqui mostrando alguns exemplos para vocês. Como eu disse, aqui são três soluções que variam também no nível de complexidade de trabalho entre elas, né? E quando eu falo complexidade, pessoal, eu não estou querendo dizer que é mais difícil de trabalhar, mas sim pela quantidade mesmo de funções que a gente vai ter disponível em cada um desses dispositivos. Vocês vão entender melhor isso com o andar aqui da apresentação, né? Então, a primeira delas aqui, que seria a linha WISE 4000, mais especificamente esse modelinho aqui, que é o WISE 4051, esse é um módulo em que a gente costuma chamar bastante de o Chromecast da indústria. E por que o Chromecast da indústria? Porque quando pensa você com uma Smart TV ou algo do tipo, você precisa, quando você tem uma TV que não é Smart TV e você precisa ter as funções de uma Smart TV, você compra lá o Chromecast, pluga na sua TV e ela passa a ser uma Smart TV. A ideia desse equipamento é ser tão simples quanto, mas agora com a parte de monitoramento, automatização de processos, né? Então, a ideia do WISE é que você possa conectar ele aí na sua planta, no seu painel, no seu equipamento, coletar os dados que estão disponíveis ali, seja dados de I/O, que pode estar aqui, pode ser tanto analógico quanto digital, ou mesmo da parte serial aqui, como eu até dei um destaque aqui na apresentação, né, a parte da interface Modbus RTU que ele tem aqui. Então, eu conseguiria, por exemplo, estar conectado direto a um inversor, e a partir disso, só com uma página web, que já é embutida ali no web server do dispositivo, eu consigo acessar e fazer essas configurações básicas o que é basicamente quais dados eu vou estar pegando e para onde é que eu vou mandar. Então, eu vou estar lendo, por exemplo, esse inversor que está aqui, eu vou estar lendo 5 endereços dele, 5 parâmetros aqui, e eu quero mandar esses 5 parâmetros para um broker MQTT. Não, eu quero pegar esses dados aqui e mandar direto para o Azure. Para fazer tudo isso, você não precisa programar uma linha de código ali dentro. Você vai simplesmente configurar isso dentro de uma interface gráfica da maneira mais simples possível para que você consiga fechar essa ponte de comunicação, né? E aqui a gente tem alguns recursos que essa ferramenta fornece para a gente hoje em dia. Então, a primeira delas é a questão de rastreabilidade, porque não quer dizer que na hora que o dado chegou na sua nuvem, exatamente no exato momento em que ele foi coletado lá na sua planta. Ele pode ter um delay muito grande aqui entre esse trajeto todo da informação, né? Então, para evitar que você perca a rastreabilidade desse dado,
qualquer informação coletada do campo, ela é salva com a estampa de tempo internamente aqui no dispositivo. Então, você vai ter a data e hora exata em que aquele dado foi coletado. Um segundo ponto importante é que você não precisa mandar o dado a todo momento. Então, fiz a leitura, já envio para a nuvem. Eu posso compactar tudo isso em um pacote e mandar, por exemplo, eu quero aqui acumular 100 leituras, e depois que eu fizer 100 leituras, eu compacto esse pacote e mando para a minha nuvem. Nesse processo, você já está diminuindo custos de mensagem que você está mandando, né? Por exemplo, uma mensagem só com 100, com um conjunto de 100 dados ali que você está mandando, ao invés de mandar 100 mensagens seguidas ali. Então, com isso, você também já consegue dar uma otimizada aí no processo. E outro ponto bem importante é justamente quando a gente está falando de conectar dispositivos, conectar plantas, conectar painéis, inversores, ou o que seja, na internet, a gente precisa saber que tem que lembrar que no Brasil, a internet não é um negócio que está 100% disponível para todo mundo. Vão ter falhas, vão ter momentos em que ela vai cair, então eu preciso ter mecanismos que me ajudem a evitar que eu perca a informação nesse processo. Pode ser que a sua plataforma em nuvem não vai receber esse dado ali no tempo real, como deveria se você tivesse essa conexão. Mas quando a conexão for retomada, você tem que receber esses dados históricos que foram coletados naquele intervalo onde você não tinha conectividade. Então, para isso, esses WISEs, esses módulozinhos, eles têm um buffer interno que você consegue salvar até 10.000 amostras. E 10.000 amostras são 10.000 leituras de tudo que está conectado nele ali. Então, por exemplo, se eu estou monitorando 10 endereços do meu inversor, 10 parâmetros dele, eu vou conseguir salvar 10.000 vezes esses 10 parâmetros que eu estou monitorando ali no equipamento, né? E, além disso, ele permite esses outros processos aqui de comunicação. Então, eu posso estar lendo em Modbus RTU e mandar via Modbus TCP. Tem uma API em REST que facilita muito quando você quer integrar com processos com sistemas de TI, principalmente, né? E, claro, a questão do Azure aqui, que vocês vão ver que é bem comum. E, na grande maioria das soluções da Advantech, todas elas já vêm com um pluginzinho para você poder fazer a conexão ali com o Azure. Aqui eu trouxe um exemplo para ficar um pouquinho mais claro isso que eu falei anteriormente, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem alguns inversores que são alguns dos mais comuns que a gente, pelo menos que a gente recebe solicitação, e o pessoal está, na grande maioria, sempre está trabalhando com um inversor que trabalha com Modbus RTU. Então, nesse caso, eu poderia estar utilizando esse módulozinho WISE aqui, que ele tem literalmente o tamanho da palma da sua mão, para coletar os dados de até 8 desses inversores. Então, aqui ele tem a limitação de 8 slaves conectados ali na porta, e a partir do momento aqui dentro eu registro as regras de leitura dos endereçamentos, e então encaminho esses dados, por exemplo, para um broker MQTT, que pode estar no servidor local, ou mesmo no servidor externo, na internet, né? E a partir daqui, a partir do momento que esse dado chegou no meu broker, fica simples de você poder fazer a conexão. Para quem não tem muita familiaridade com MQTT, o broker é como se fosse um centralizador ali, ele é um server que está aguardando essas informações que estão sendo recebidas de todo mundo que está conectado a ele, né? Então, eu poderia ter aqui 10, 15 WISEs desse daqui com uma arquitetura semelhante a essa daqui, com vários inversores embaixo, e todos os 10 mandando dados para esse mesmo broker, que centraliza essas informações, então disponibiliza para as demais plataformas, né? Então, aqui dá para vocês verem esse dashboard, onde o pessoal está visualizando o funcionamento ali, dá para, dependendo do disjuntor do inversor que você está utilizando, você vai conseguir detectar a questão de sombreamento e tudo mais. Então, todos esses dados você pode enviar para uma plataforma e depois utilizar isso como informação para desenvolver ali um dashboard, algo que possa te auxiliar na tomada de decisão e principalmente no monitoramento constante aí da sua planta solar, né? Depois dessa solução com o WISE 4000, que é a mais simples, então, naquele caso anterior aqui, eu estou falando simplesmente em coletar o dado via Modbus e mandar via MQTT, ou mandar para o Azure, ou mesmo via Modbus TCP. Então, são essas as opções que eu tenho de trabalhar aqui com esse módulo WISE. A partir daqui, eu já começo a vir para módulos que vão dar algumas possibilidades um pouquinho mais abrangentes, porque eles também têm um poder de processamento um pouquinho maior. Então, aqui eu já estou indo para uma solução onde, além de ter um módulo central que tem uma inteligência maior aqui para processamento, que permite que você programe, realmente você gere código, se você achar necessário internamente nele, ele também vai nos permitir que, primeiro, a gente tenha uma alta penetração e um alcance muito maior, porque com o LoRaWAN hoje em dia, você consegue chegar até 15 quilômetros aí de alcance. Então, imagina que eu tenho um nó, que seria esse
esse equipamento aqui da esquerda, e você tem esse gateway, que é o centralizador aqui, você pode estar com a distância entre os dois, pode ser até de 15 quilômetros, aí numa situação extrema, claro. Toda vez que a gente fala de comunicação wireless, você sempre tem que lembrar que tudo é necessário fazer um site survey, entender o ambiente para ver as interferências que você vai ter no meio desse caminho. Mas com o LoRaWAN é uma rede de baixa frequência, então com isso você consegue ter uma penetração muito maior desse sinal. Então, ou seja, o que interfere muito em um Wi-Fi convencional não vai interferir tanto assim em uma comunicação LoRa, né? Então, com isso você ganha alcance e qualidade ali do sinal que você está recebendo. Ao mesmo tempo, esses nós, que são os equipamentos aqui da parte da esquerda, eles podem estar distribuídos ali na sua planta, então imagina que você tem uma planta ali de quilômetros ali com milhares de placas solares, e você poderia ter esse gateway no centro e todos esses nós espalhados, coletando dados, diferentes tipos de dados nessa aplicação, nesse raio aí de até 15 quilômetros, como eu disse, né? Então, eu consigo centralizar nesse gateway aqui, ou seja, pendurar nele até 500 nós desse daqui que vão estar monitorando diferentes fatores e com diferentes configurações. Então, isso é um ponto interessante também, todos eles são adaptados para estar no ambiente externo, então, com proteção IP65, conectores M12, então, tudo isso aí facilita na hora de você deixar ele ali exposto na sua aplicação, né? E aqui é um ponto interessante, é que ele é modular. Então, se você precisa de porta serial para conectar no seu inversor, que seja, beleza, você usa a mesma parte central aqui de processamento, só muda o I/O que você vai ter aqui embaixo. Ah, não, eu quero pegar o dado direto de temperatura, do pluviômetro, de qualquer outra parte ali da minha estação meteorológica, eu posso pegar direto ali via entradas entradas analógicas ou digitais, então tudo isso você consegue fazer a leitura direta aqui, né? E claro, como eu disse lá no começo, a partir do momento que o dado chegou aqui nesse gateway centralizador, eu tenho diversos caminhos com os quais essa informação pode seguir, né? Então aqui, por exemplo, está uma arquitetura dessa aqui para exemplificar tudo isso que eu falei, né? Então, aqui eu tenho uma estação meteorológica com vários fatores ali que estão sendo monitorados, e nesse caso aqui eu peguei uma estação onde eu vou estar analisando os dados via portas analógicas ou digitais, então é um sinal elétrico mesmo que vai estar chegando ali direto no meu módulo. E beleza, aqui eu tenho uma configuração que vai atender nesse ponto e vai estar mandando para esse meu gateway que está centralizando aqui toda essa informação, né? Aqui no meio, por exemplo, eu poderia ter um outro setor ali da minha planta, onde eu vou ter realmente um cenário onde eu vou ter só os inversores, até 8 aqui, como eu falei no começo, né? Ou eu poderia ter um outro onde eu vou ter uma arquitetura um pouquinho mais mista aqui, onde eu tenho, além do inversor, alguns medidores de energia, que também vão estar monitorando ali tanto a questão de emissão de carbono, tanto potência ativa, potência reativa e vários outros fatores que podem ser importantes para você fazer uma análise ali sobre a qualidade da energia que está sendo gerada, sobre os níveis de consumo e tudo mais. Então, tudo isso daqui, no caso, aqui a gente está falando de Modbus RTU, aqui nessa arquitetura de baixo, né? Então, centraliza tudo nesse cara aqui do centro e daqui você manda para cá. Então, todos esses daqui estão trabalhando em paralelo e diferentes informações sendo coletadas em diferentes pontos ali da sua planta. E por último aqui, você pode até ter uma arquitetura mista, onde eu vou ter um inversor e ao mesmo tempo que está me mandando dado via porta serial e ao mesmo tempo um módulo que vai estar aqui simulando ali a estação meteorológica com dados digitais e analógicos. Então, aqui mostra um pouquinho essa versatilidade de um mesmo módulo trabalhando com diferentes tipos de sinais, diferentes tipos de dados que você consegue coletar ali da sua aplicação em tempo real. E a partir daqui, como eu falei, internamente, você vai ter uma interface onde você consegue dizer para onde é que você vai encaminhar esses dados. Então, eu posso estar coletando todo esse volume de informações aqui, realizando algum cálculo ou não, você pode mandar ele do jeito que chegou, e a partir do momento que ele chegou aqui no meu centralizador, eu posso encaminhar isso daqui para um supervisório via, por exemplo, Modbus TCP, ou mesmo até em paralelo, isso aqui poderia estar acontecendo, eu vou estar encaminhando isso daqui para um serviço em nuvem, que pode ser o Azure, que é muito comum, ou um servidor, ou um broker MQTT, o WisePass, que é a nuvem da própria Advantech, várias outras aí que a gente tem no mercado, né, que normalmente elas seguem um padrão muito parecido aí de como é que a gente faz essa conexão, né. Então, aqui é uma arquitetura que exemplifica bem a versatilidade de cada um desses módulos aqui. Então, pontos principais, quando eu estou falando dessa comunicação e desse cenário com o Gateway LoRa em uma planta solar. Primeiro, o alcance, você vai conseguir espalhar esses nós por toda a sua planta ali, vai estar, por exemplo, isso daqui vai estar monitorando esses inversores que estão conectados a essa string,
esse outro daqui ele vai estar conectado direto aqui numa estação meteorológica, por aí vai, né? Então você pode ir espalhando realmente ali, e você vai ter uma área de cobertura muito grande com um único centralizador, né? Então isso simplifica ali o processo de monitoramento e, como eu falei, aqui suporta até 500, então você pode ir acrescentando ou reduzindo caso seja necessário. E, bom, pessoal, aquele primeiro ali, esses dois primeiros, eles são mais, eu coleto o dado via Modbus RTU ou um dado digital e analógico, passo por essa por esse módulozinho que vai estar no centro, e a partir daí eu mando ele para uma plataforma um pouco mais complexa, que seria, como eu falei, o cloud ou mesmo o sistema escada. Aqui agora, depois dessas duas soluções que a diferença básica entre elas ali era o método de comunicação, onde uma eu estou falando com Wi-Fi, que é um método mais convencional, e da outra eu estou focando bastante no LoRaWAN, onde me dá aí esse alcance, essa penetração maior de sinal. Agora eu já vou com uma solução que traz um nível de inteligência extremamente superior a tudo isso que a gente comentou até agora. Então, aqui eu trouxe até mais exemplos aqui no fim, ali nas duas primeiras eu trouxe um de cada ali para exemplificar, mas nessa daqui eu trouxe vários ali no final que mostram diferentes cenários de como é que a gente poderia estar trabalhando e quais recursos eu poderia estar utilizando esse tipo de sistema, né? Então, até para vocês terem noção, tipo, aqui a próxima enquete que eu vou pedir para o Wilton liberar agora é só para entender um pouquinho quais os padrões de comunicação que vocês estão mais familiarizados aí e que vocês mais utilizam nas aplicações na área de solar, né? Então, aqui eu listei alguns dos padrões que o pessoal mais solicita para a gente, que são padrões, todos esses padrões estão dentro dessa plataforma, e aí vocês vão ver aqui, à medida que eu for apresentando para vocês, a versatilidade que essa solução aqui das ARTUs fornecem para a gente, né? Então, a grande maioria aqui está, pelo menos até agora, está com o Modbus ainda, tem um pouquinho de MQTT, certo? Um pouco de IE64, ok, não, tranquilo. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que é a ARTU, né? Quando eu estou falando de, seja ali uma planta solar, seja uma planta ali para saneamento ou para tratamento de água, que seja, eu estou falando de lugares a céu aberto, onde eu vou ter um volume grande de informações e diferentes dispositivos para monitorar ao mesmo tempo, né? Então, um módulo desse vai estar dentro, um gateway vai estar dentro de um painel, ou mesmo em uma sala de controle que seja ali, mas vários dados dados diferentes vão estar chegando nesse tipo de equipamento. Então, aqui para esse tipo de solução, quando a gente fala de uma remota, de uma RTU, literalmente uma Remote Terminal Unit, eu estou falando de um dispositivo que é capaz de lidar com diferentes interfaces de conexão, ao mesmo tempo trabalhar também com alguns protocolos e ter a possibilidade de I/O em alguns casos. Então, ou seja, eu vou ter interfaces de rede serial, ou mesmo o wireless ali, ao mesmo tempo I/Os digitais, analógicos em alguns casos, ter um processamento mínimo que ele seja, que é para lidar com essas informações que estão chegando e poder fazer essa conversão, e a partir daí ele disponibilizar isso para outros sistemas. Quando a Advantech desenvolveu essas soluções, a gente acrescentou o I aqui na frente, e esse I é justamente de inteligente, né? Ou seja, além de ter esse recurso das conexões disponíveis aqui no dispositivo, eu também tenho um poder de lidar com essas informações muito maior do que as outras soluções que normalmente só coletam e transmitem o dado, né? Só um tradutor ali no meio do processo. Então, aqui, nessa slide, por exemplo, vocês estão vendo aqui a linha ECU1000 e a linha Adam 3600. Não se preocupem com o nome aqui, é só para a gente diferenciar um do outro. Nessa primeira aqui, que é esses equipamentos do lado da esquerda, o grande ponto deles são módulos que vão ter portas seriais, portas Ethernet ou conexões wireless para você trabalhar com esses tipos de interface de rede, ou seja, você já tem um dispositivo que está coletando dado, seja o seu inversor, seja a estação meteorológica, seja algum outro equipamento que esteja no seu painel, na Combiner Box lá, ou qualquer outro equipamento que você tenha na sua planta solar, que já te entrega esse dado um pouco mais tratado, ou pelo menos coleta e te transmite isso via algum protocolo convencional ali. A ideia desse cara aqui é dar essas interfaces para coletar os dados desses dispositivos. Quando eu venho aqui para o Adam 3600, que é o do meu lado direito aqui, eu estou indo mais para a centralização de dados. Então, ou seja, tudo isso que eu falei que é válido para essa versão aqui da esquerda, ainda existe aqui no Adam 3600, só que aqui agora, dá para vocês verem na imagem que ele tem alguns slots aqui que permite que eu conecte
alguns sensores, alguns outros dispositivos, além desses que já me entregam o dado em alguma espécie de rede, né? Então, aqui eu tenho uma solução mista, né? Que eu vou ter portas, como essas que estão aqui em cima, 3G, Wi-Fi, serial, rede, mais os I/Os integrados aqui, que funciona muito como, parece muito como PLC, né? Que a gente está acostumado de colocar os cartões aqui. Ele funciona num esquema bem parecido ali, essa questão da modularidade dos cartões. E, ok, então aqui eu tenho as interfaces de rede e também alguns I/Os quando eu vou aqui para a direita. E embaixo eu tenho um cenário que pode ser totalmente heterogêneo e vai ser totalmente diferente em cada caso que você vai estar atuando. Então a ideia dessa solução é ser o mais agnóstica possível nesse processo. Então, ou seja, é independente se for Roneal, Siemens, ABB, se for Modbus TCP, se for com IEC-103, DNP3, IEC-101, independente do protocolo que eu vou estar trabalhando aqui, a ideia é que ele consiga coletar esse dado e a partir do momento que esse dado chegou aqui na plataforma, você vai poder trabalhar essa informação de maneira igual, mesmo que eu tenha 10, 15 equipamentos aqui embaixo, cada um falando de um jeito, quando chegar aqui, eu tenho todos os dados no mesmo padrão, e a partir do momento que eu tratei tudo aqui, todos eles vão sair de maneira padronizada ali para qualquer outra plataforma, né? Então, a ideia desse hardware é centralizar, tratar e me dar alguns outros recursos, como esses que vocês vão ver aqui a partir desse slide, né? Então, o primeiro deles é, imagine que eu estou coletando dado em qualquer padrão aqui embaixo, aqui dentro eu posso dar uma tratada nessa informação, converter, passar por uma escala ou algo do tipo, e já mandar isso direto para um banco de dados MySQL, SQL Server ou um Oracle aqui, por exemplo. Outra possibilidade é simplesmente fazer a conversão. Então, vamos supor que você tem um supervisório do outro lado que trabalha com IE64, ou um supervisório que está trabalhando aí via Modbus TCP. Mas aqui embaixo você vai ter inversores que vão estar trabalhando com Modbus RTU, alguns módulos que, vamos supor, vai estar trabalhando com IE61, um protocolo um pouco mais antigo, ou mesmo com TNP3. Então, você consegue coletar esses 3 padrões diferentes aqui e passar por aqui e transmitir isso via o E64, que vai chegar no padrão certinho lá do seu sistema SCADA, né? Outra possibilidade também além de só converter o protocolo, já fazer o link com algumas outras plataformas. Então, você vai ter ali o supervisório da Ellipse, que é bastante utilizado também, o InCC, tipo, aí vem as plataformas em nuvem, que aí tem Data Systems, o AWS, o Azure, e outras plataformas que também vão ter um plugin interno aqui, que você já consegue fazer esse link de maneira automática. Então, você vai ter a lista ali de parâmetros que você está coletando desses dispositivos na sua aplicação, você vai selecionar para onde você vai mandar e quais você vai mandar. Então, e tudo isso daqui pode estar acontecendo ao mesmo tempo, pessoal. Isso aqui é interessante. Porque ao mesmo tempo que eu estou mandando para um banco de dados, eu posso estar utilizando isso aqui como um backup e já mandando para a nuvem. Então, eu tenho dado em 2 lugares diferentes, para plataformas diferentes estarem lidando com isso, né? Isso daqui é um ponto bem importante que linka com aquela questão da escalabilidade lá no começo. Se eu estou comunicando com a nuvem, nada me impede de ter um outro sistema que vai estar conectado ali no banco, por exemplo, com o sistema MQTT, trabalhando em paralelo a esse processo. E para que tudo isso seja possível, eu sei que é bastante informação e bastante dado aí que a gente consegue trabalhar. Existe uma plataforma que é comum a qualquer um desses hardwares, então esse é um ponto interessante também. Você não precisa aprender a mexer com a linha CU1000 aqui, que eu só estou falando de rede, serial e wireless, e depois quando for para a parte de I/O, você tem que mudar completamente o que você já aprendeu. A ideia é que é uma plataforma única para todo mundo, onde ela vai só adicionar os recursos que o outro equipamento possui adicional. E essa plataforma se chama Wisepath Link, que é o software que é toda a inteligência por trás dessas aplicações, né? Então, só alguns recursos aqui desse software que são interessantes aqui para esse tipo de aplicação, né? O primeiro deles é a questão do data logger. Então, eu não preciso só coletar e mandar, eu consigo armazenar essas informações localmente e dessa forma, tipo, ir armazenando ali por um tempo que você determina dentro da plataforma. Então, você vai lá e fala, eu quero ter um limite aqui de salvar esses dados por até 20 dias, por exemplo. Você vai lá indicar quais dados você quer ter essa segurança de que eles vão estar armazenados ali por até 20 dias, e aí o sistema já vai te falar, então, ok, para isso daqui eu preciso de X espaço aqui de armazenamento para ter essa informação. Então, tudo isso é feito de maneira automática ali dentro do Wisepath Link, que é a plataforma de configuração. Então, além do data logger, ele também permite possuir algumas tags internas que não só vão estar monitorando os dispositivos que você tem na sua planta solar, como também monitoram o próprio gateway. Então, você consegue saber se ele está com o nível de CPU, de memória, de espaço de armazenamento que está sobrando,
quais os status de cada porta que ele tem conectado ali. Então, tudo isso você consegue monitorar também. Então, isso daqui ajuda até para manutenção e saber, ter um status geral do que está acontecendo, porque a partir do momento que o gateway está na sua planta, ele também faz parte da sua aplicação, querendo ou não. Então, é importante você saber o que está acontecendo com ele também, né? Como eu falei no começo, a questão de segurança, né? Então, vai ter firewall, vai ter toda a comunicação é criptografada, você consegue ter o whitelisting, ou seja, é uma lista branca ali de quem é permitido acessar aquele dispositivo. Quem está fora dessa lista branca é negado. Então, com isso, você fecha ali, você consegue afunilar exatamente quem é que tem acesso à sua plataforma, o que evita ali que alguém faça algum acesso indesejado ali no equipamento. Outro ponto importante, que linka com aquele ponto lá do começo que eu falei de vocês, que é a questão do pré-processamento das informações, é a questão dos cálculos internos. Então, internamente, na AdLink, você vai ter uma série de operações matemáticas, lógicas, vai ter operações trigonométricas, média, mediana, mínimo, soma, e várias outras funções desse tipo, que você consegue setar, apontar para ele quais tags você vai utilizar como base dessas operações, e a partir disso executar esses cálculos e salvar em algumas outras tags ali, né, em alguns outros espaços de memória. Então, com isso, vamos supor que, ao invés de você mandar só ali os 10 parâmetros crus ali que você acabou de coletar do seu inversor, você pode simplesmente, beleza, se eu combinar aqui, eu preciso do resultado da combinação de 3, 4 fatores, então você poderia estar simplificando o volume de informações que você vai mandar para cima. E é justamente esses cálculos e as funções de escala ali para já otimizar e dar uma tratada no dado que vão me ajudar a fazer isso. Porque às vezes também ele está coletando dado ali e ele não está dentro da escala de temperatura padrão, não está dentro da escala da questão de corrente, tensão, tudo mais que você está monitorando ali, ele não está dentro dos padrões que vai ser exibido ali para o usuário final na sua plataforma. Você pode utilizar essas funções de escala para já tratar o dado e já manda realmente a informação que vai ser utilizada na outra plataforma, né? A questão de notificações, de novo, tipo, te avisar sempre que alguma coisa sai do normal ali na sua plataforma, seja via SMS, quando você está utilizando 3G, ou mesmo via e-mail. E um ponto bem interessante, que dá um upgrade bem interessante aqui na plataforma, é o tunelamento VPN. Então, além de todos esses recursos que a gente tem aqui, que estão sendo utilizados para monitorar, armazenar e simplificar o processo de integração entre diferentes modelos de diferentes fabricantes, eu também, se deu algum problema e você não pode se locomover até a sua planta, não pode chegar até lá para fazer o acesso e tudo mais, para plugar um cabo aqui no gateway, na sua rede, e aí sim conseguir ter acesso ao que está trafegando ali dentro, você consegue abrir esse túnel VPN e nas configurações do VPN, ele vai fazer como se fosse você estivesse ali na mesma rede que o ECU, que o Adam, ou que qualquer outro dispositivo que esteja executando o WisePass AdLink. Então, com isso, você consegue, antes de deslocar, de enviar um operador para poder fazer a análise e realmente verificar o que está acontecendo, você já consegue fazer um pré-diagnóstico baseado nos dados que você já está monitorando e, ao mesmo tempo, também já acessando ali os dispositivos via VPN. Então, se, por exemplo, você tem um software de configuração ali que você consegue acessar os dados do seu inversor, por exemplo, você já consegue abrir o túnel VPN e abrir esse software, então acessar as configurações, fazer download, upload de programas de PLC, por exemplo, tudo isso você consegue fazer utilizando o tunelamento VPN. Então, esse é um outro recurso bem interessante. E um ponto importantíssimo aqui dessa solução, não tem custo adicional para licença, por número de tags, por upgrade ou nada do tipo. Simplesmente você precisa ter um dos hardwares que venham com o AdLink instalado. Então, a partir do momento que você pegou um EC1000 aqui, que vai ter a variação dos dispositivos menores, maiores, que varia principalmente a quantidade de portas ali que você vai ter disponível, esse equipamento sendo compatível com o AdLink, ele já está ali, já vai estar disponível para você, junto com as atualizações que vão saindo no site com frequência, e todos os recursos que foram citados anteriormente ali que ele possui, né? Porque tanto aqui também eu dei uma resumida ali nos recursos que ele possui internamente. E com o tempo também outras funções vão sendo adicionadas, otimizações vão sendo colocadas, e como eu disse aqui atrás, a gente tem esses equipamentos de outros fabricantes que são compatíveis aqui com a plataforma. E com o tempo, outros equipamentos vão surgindo. Então, outros drivers para criar essa ponte aqui entre o equipamento e o gateway também vão surgindo, né? Então, esses drivers vão sendo adicionados com o tempo, e aí você consegue
fazendo upgrade ali para poder ter acesso a essas novas funcionalidades, né? Então, tudo isso também não tem custo adicional nenhum a partir do momento que você está com o hardware na mão. Opa. Então, aqui, pessoal, como eu falei, principalmente pela flexibilidade que essa solução do WisePass Adlink fornece para a gente, eu trouxe alguns exemplos aqui, um pouquinho diferentes, cada um deles, para exemplificar esse processo para vocês. Então, aqui eu tenho uma rede onde tudo que está em laranjinha aqui são dados que estão vindo via porta serial, via Modbus RTU, e a partir daqui eu estou com medidores, eu estou com um módulo de aquisição de dados aqui que está pegando da pressão, temperatura, umidade, estou com um inversor, estou com uma combiner box aqui, e a partir desse ponto eu tenho vários nós, que são esses ECUs que estão espalhados aqui na minha planta, e reúno esse dado aqui dentro, passo para o data server, ou mesmo para o application server aqui, né? Então os dados vão direto para um banco de dados, e esse banco de dados vai alimentar depois o meu sistema de gerenciamento, controle central aqui, ou aplicativos, ou qualquer outra plataforma que você utilize para monitorar o que está acontecendo ali na sua planta, né? Então, imagina que isso daqui pode até ser uma estrutura remota, né? Tudo isso que está aqui em cima, até por isso que não tem nenhum cabo partindo daqui, e isso daqui tudo pode estar conectado via 3G, via Wi-Fi, ou mesmo só com um cabo de rede ali que tem acesso à internet de alguma maneira, esse dado vai trafegar até chegar aqui nessas opções que você tem aqui em cima, né? Então, esse é um dos primeiros exemplos aqui, onde eu estou com diferentes dispositivos, mas todos eles aqui estão comunicando num padrão único, que é o Modbus RTU, e a partir daqui eu posso escolher para onde que eu vou mandar. O próximo aqui é um caso bem interessante até, esse é um case mesmo de sucesso desses módulos ECUs, dessas remotas inteligentes aí da Advantech, onde é uma planta solar lá em Abu Dhabi, onde aqui os números são bem expressivos até, são 3,2 milhões de painéis solares que compõem essa planta, né? Meio que depois de algum tempo de monitoramento, foi detectado que diminuiu em mais de 1 milhão de toneladas lá de CO2 que teriam sido emitidos caso essa usina não existisse lá na aplicação, né? Caso essa planta não existisse lá no local. Aqui, por exemplo, para monitorar tudo isso, foram aplicados 230 módulos desse ECU, que roda o Adlink, que eu mostrei para vocês anteriormente, alguns switches também, toda a parte de infraestrutura de rede que é necessária para que a gente consiga fazer que as coisas se comuniquem, né? Então, tem todo esse background aqui, é importante também. E nesses dispositivos, esse daqui, por exemplo, ele tinha 6 portas seriais, então eles estavam utilizando as com 1, com 2 e com 3 aqui, para já ligar, por exemplo, a com 1 em 18 combiner box ali, que estão ligadas a uma string, né? String que seria ali um conjunto de placas sendo ligadas a um único inversor, por exemplo, e daquele inversor, por exemplo, passava para um painel, juntava com algumas outras informações, e daí tudo isso caía aqui numa rede serial, caindo dentro de um ECU 1000 aqui, por exemplo. E aqui no final também alguns outros relé e outros componentes que são comuns aí de estar numa planta solar. Então, você conseguiria aqui de novo, o padrão está sendo parecido, todos eles estão trabalhando ali com o Modbus RTU ainda, que acaba sendo o mais comum, mas nada impediria, por exemplo, de ter algum outro equipamento aqui com outro protocolo. Mas esse daqui é um caso que está funcionando lá até hoje, e a partir daqui eles mandam todas essas informações para um banco de dados, e desse banco de dados é distribuído para uma série de aplicações diferentes lá que eles conseguem monitorar. Então, tem uma sala de controle gigante, onde vão ter vários operadores e várias telas, vários painéis, onde eles conseguem monitorar a eficiência de cada um dos setores aqui dessa planta, a questão de incidência da luz solar e tudo mais, tudo isso eles conseguem monitorar graças aos dados que estão sendo centralizados nesses ECUs, nesses gateways que estão espalhados na planta e enviados ali para a plataforma na parte de cima, né, como eu disse anteriormente. Aqui é uma outra aplicação onde, nesse exemplo aqui, eu foquei um pouquinho em mostrar para vocês a flexibilidade de IOs e diferentes protocolos trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho aqui uma estação meteorológica, trabalhando de novo com sinais digitais e analógicos. Aqui eu vou ter um inversor, também trabalhando via porta serial, só que agora trabalhando com Modbus RTU. Aqui eu vou ter um outro equipamento, 2 aqui na verdade, 2 inversores, onde nesse caso eles não vão estar utilizando a porta serial, eles vão estar utilizando a porta de rede, então o cabo de Ethernet, que a gente está acostumado a ter em casa, onde nesse caso um deles trabalha com o padrão da ES64 aqui, que é um protocolo completamente diferente aqui do Modbus, do NP3, de qualquer outro que a gente citou ali anteriormente, e ao mesmo tempo eu estou usando essa mesma interface de rede, essa mesma porta de rede ali, para comunicar com outro módulo que está usando o DNP3, que é um outro padrão de comunicação. Então,
numa mesma interface, no mesmo dispositivo, no mesmo gateway, eu consegui pegar dados de I/O e dados de 3 diferentes inversores, de 3 diferentes fabricantes, que podem ter diferentes recursos, diferentes funcionalidades, diferentes complexidades ali do volume de dados que eles conseguem estar monitorando também ao mesmo tempo, o volume de informações que ele consegue te fornecer, né? E centralizando tudo numa plataforma única, onde você tem uma interface padronizada ali para poder acessar e entender como trabalhar esses dados, né? A partir do momento que a informação chegou aqui, eu posso, de novo, estar encaminhando isso daqui para um sistema supervisório, ou mesmo utilizando aqui a questão do data logger para ter um intermediário ali, caso eu perca a conectividade com a nuvem. Posso também estar setando alguns alertas ali via SMS, a questão do tunelamento que eu citei anteriormente, e claro, toda a questão de conectividade com a nuvem aí, que como mostrou, como vocês responderam ali na primeira enquete lá do começo, uma das primeiras enquetes ali, a questão de nuvem ali, pelo menos naquele momento, foi a parte mais utilizada. Mas toda vez que a gente fala nuvem, pessoal, considerem como sendo não só esses serviços que a gente está acostumado a ouvir falar, que é o Azure, a AWS e esses serviços famosos, mas pensem que pode ser, por exemplo, um servidor que você vai ter numa sala de controle afastada, ou, por exemplo, um servidor aqui em São Paulo, e vocês têm plantas solares espalhadas por vários estados aí, ou mais no interior, algo do tipo. Esses dados podem estar chegando aqui, que é uma nuvem privada, digamos assim, onde você consegue centralizar essa informação da mesma maneira. Então, a ideia é que quando eu coloco nuvem, não estou falando só especificamente desse serviço, ela é mais flexível do que parece exatamente. E um ponto interessante aqui, como eu falei no começo, um dos recursos que a Advantech quis implementar nessas soluções de gateway foi a possibilidade de você desenvolver algumas lógicas, por mais que sejam simples, ou por mais que ele não substitua um PLC na sua aplicação, ele não é esse o papel desses gateways, mas aqui você já consegue utilizar a norma padrão de programação de PLCs, por exemplo, para criar lógicas com base nas tags e nos dados que você está monitorando da estação meteorológica e dos inversores que estão aqui. Então, aqui dentro, você já consegue setar, fazer comparações, criar lógicas ali de acionamentos ou não dos I/Os que você tem aqui no seu equipamento, com base nos dados que você está monitorando e utilizando algum desses padrões de programação que estão aqui. Né? Então, utilizando a norma IEC 61131-3 aqui, eu já estou implementando um sistema de programação que é comum no mercado. Então, a curva de aprendizado é muito menor caso você precise implementar alguma regra aqui, você não vai precisar aprender um padrão Advantech ali de programar. É só seguir exatamente o que acontece nesses padrões de mercado. Né? Então, isso facilita também, e é um outro recurso interessante que dá um pouco mais de inteligência aqui para a plataforma. Né? Então, até anteriormente aqui a gente estava falando só de monitorar e transferir e fazer alguma outra operação matemática, agora já está falando dela também conseguir atuar em alguns casos, né? Realmente travar, por exemplo, você está trabalhando ali com alguma string, você percebe que está tendo um sombreamento em alguma área ali, o seu inversor consegue te passar esse dado, você pode cortar ali a transmissão daquele conjunto, né, para evitar o desgaste do equipamento e tudo mais, e focar nos outros, onde você não está tendo sombreamento ali das placas solares. Então, é só um exemplo, mas, tipo, imaginem que a partir do momento que essa tag que você criou aqui embaixo está disponível dentro da plataforma, você consegue criar essas lógicas tranquilamente aqui, utilizando alguns desses padrões aqui de programação. E não é válido só para esse equipamento que está aqui, é qualquer um dos 3 daquele grupinho que eu mostrei para vocês ali, que suportam o WisePass Edlink. Essa última aqui também é um exemplo com um outro módulo um pouquinho mais compacto. Aqui eu já não tenho I/O, já não tenho sinal analógico, digital, nem nada do tipo, mas aqui eu tenho um supervisório que vai trabalhar com a IE64, então é um padrão diferente ali do Modbus, mas a IEC104 que é um padrão um pouco mais novo, né, comparado com a 101 e a 103. E nesse caso aqui eu estou coletando dados de um inversor que trabalha com IEC101 via LAN 1, outro inversor que me entrega isso via Modbus TCP na porta LAN 2, e ao mesmo tempo eu tenho um grupo de equipamentos aqui conectados também na minha porta serial. Então eu vou estar com Modbus RTU, padrão que a gente conversou no começo, e ao mesmo tempo esse outro padrão aqui, o DLMS, que é um padrão que alguns medidores de energia também utilizam aí no mercado. Esses medidores são interessantes porque eles conseguem medir ali a qualidade do sinal, né, com distorção harmônica, potência ativa, potência reativa, toda a questão, alguns deles também fazem aquele cálculo de equivalência de carbono, então tudo de quanto de carbono que deixou de ser emitido e tudo mais, né? Então, esses equipamentos aqui também podem agregar mais informações na sua aplicação. E tudo centralizando
em um único equipamento novamente, né? Sendo ele aqui fazendo o papel aqui, principalmente do intermediário aqui da comunicação, e claro, ativando o data logger. Caiu essa conexão aqui com a escada, sem problemas, ele vai estar armazenando isso daqui e depois você vai poder acessar esse log local dele para poder fazer o envio dos dados corretos ali com a estampa de tempo, né? Então você não vai perder a rastreabilidade de quando aquele dado foi coletado. E, bom, pessoal, só aqui um resumo, então, não exatamente das três opções, mas sim do Add Link aqui, que é como eu falei para vocês, o nível de complexidade ali, de volume de funcionalidades, ele foi aumentando à medida que a gente foi andando aqui nas soluções, né? A gente também está perto do fim aqui do webinar. Aqui, só listei para vocês para ficar mais claro os principais pontos dessa solução. A primeira delas, fácil integração com serviços em nuvem ou plataformas de terceiros, né? Terceiros que eu falo são sistemas SCADA, uma plataforma que você queira desenvolver do zero aí, então ele vai te oferecer recursos para que você consiga fazer essa conexão. O suporte a protocolos, então os protocolos mais utilizados no mercado, eles vão estar embutidos na plataforma, seja para coleta dos dados de algum dispositivo que vai estar sendo monitorado, tanto quanto para envio dessa informação em um desses padrões, em algum desses protocolos. A questão do OpenVPN interno, onde você consegue fazer esse tunelamento para acesso ao gateway e aos equipamentos que estão pendurados ali no seu gateway, né? A mesma coisa, o hardware é customizável, então, ou seja, se eu não preciso de I/O, não tem por que eu comprar uma remota cheia de slots com vários I/Os, eu posso comprar um módulo mais compacto que vai ter só as portas ou as conexões que eu realmente preciso para aquela aplicação, né? Então, com isso você tem flexibilidade ali, claro, você acaba reduzindo o custo e otimizando ali o seu processo, né? Você não precisa estar com recursos extras ali que não vão ser utilizados. A questão do data logger e do backup, que isso é um ponto extremamente importante, principalmente a flexibilidade que ele te dá, de você determinar o quanto tempo você quer salvar. Então, cada aplicação é de um jeito, cada planta está localizada em um lugar. Se está aqui em São Paulo ou numa região metropolitana, você vai ter acesso à internet ou algum método de comunicação, mas às vezes ela está mais afastada e a conexão não vai tá 100% ali a todo momento. Então, é importante que a gente tenha esse backup aqui, né? A questão de programação, que ele também dá de recurso lá para a gente poder criar algumas lógicas e fazer alguns acionamentos. Criptografia, níveis de acesso, tudo isso para garantir a integridade dos seus dados e da sua aplicação, né? E, por fim, a questão que não tem taxa de licenciamento, de taxa recorrente ali de upgrade, nem nada do tipo. O hardware é compatível com o AdLink, então, ok, é só você entrar no site, baixar a última versão e você já vai conseguir atualizar ali, botar o hardware para funcionar na sua planta aí, né? Então, bom, pessoal, basicamente, então, eu tentei hoje aqui fazer um compilado aqui dessas três soluções. A primeira mais simples, como eu falei, né? Pega em Modbus RTU e disponibiliza em alguns padrões ali, MQTT e Modbus para cima, por exemplo. Essa outra trabalhando aqui com LoRa, que vai nos dar um pouco mais de alcance em redes wireless e trabalhar com uma arquitetura um pouco mais descentralizada, né? E aqui, um pouco mais distribuída, na verdade. E aqui com as ARTUs no fim, plataformas que me permitem coletar os dados, assim como as anteriores, mas agora também permitem que eu trabalhe essa informação de uma maneira muito mais eficiente e que eu faça cálculos e tratamentos e conexões com diferentes plataformas de maneira muito mais eficiente e sem ter que aprender a programar em uma linguagem nova ou algo do tipo. Você vai ter uma interface gráfica onde você consegue acessar e fazer simplesmente lá a configuração dos parâmetros que você precisa, né? Então, a ideia é simplificar ao máximo esse processo e fazer com que você quebre a cabeça com a informação que está chegando lá em cima, lá na nuvem, que é onde você realmente vai ter que pensar para transformar aquele dado em algo útil, para te tirar os insights que você precisa para sua planta. E não aqui embaixo, onde a ideia é coletar, limpar o dado e mandar, né? Então, esse é um dos principais objetivos aqui. Bom, Hilton, tem algumas questões aí que a gente já pode ir respondendo? Então, João, na verdade, o Igor já foi respondendo praticamente todas aqui, né? Mas vamos lá, tem duas aqui colocadas agora. Uma é do Sandro, onde entra o mundo SNMP na arquitetura dessa solução? Certo. O SNMP ele seria mais para você estar monitorando também. Só seria um padrão diferente de você estar fazendo a comunicação ali do
do gateway com o seu sistema, né? A gente está monitorando ali os parâmetros. O SNMP também é um recurso ali dentro disponível. Como eu falei antes, aqui na apresentação, eu só tentei meio que compilar aqui alguns dos pontos principais, mas existem vários outros recursos que estão disponíveis, até vai estar disponibilizado aí no chat para vocês. Os links para acessar uma planilha que tem no site lá com todos os drivers disponíveis, com todos os protocolos suportados pela plataforma, é uma lista bem extensa, então com isso você consegue saber ali exatamente se o seu equipamento que você quer monitorar é compatível com o EdLink. Vai tá sendo disponibilizado também um catálogo ali com as referências dos produtos, né? Então com isso fica mais fácil até de você fazer a busca no site, ter acesso a uma documentação mais completa ali, mas sim, ele é permitido também como um dos métodos de monitoramento aqui do EdLink. Então, você consegue tanto conectar com sistemas via SNMP, tanto também, em alguns casos, fazer o monitoramento via SNMP também, dependendo do driver que você está utilizando. João, só para avisar, já está aqui no topo do chat o link, né, para os drivers, e eu já também coloquei disponibilizando, o pessoal pode baixar o catálogo. E eu estou também simultaneamente colocando já as questões aqui de avaliação do webinar, tá bom? Perfeito. Também vai respondendo já. Tem uma pergunta do Sérgio, ele quer saber se ele consegue baixar o software do supervisório. Certo. Se você está falando do supervisório, que é essa imagem aqui, por exemplo, que é o que está aqui nessa tela, esse, na verdade, aqui é só para exemplificar, tipo, por isso que até eu não coloquei nome nenhum de escada, de supervisório aqui, mostrando para vocês que podem ser qualquer uma dessas plataformas que a gente tem no mercado Ellipse, que seja um Siemens ou algo do tipo. Mas se o que você quis dizer ali com o software for esse WisePass EdLink, que é a plataforma que a gente utiliza para programar aqui esses gateways, isso você consegue baixar no site também. É só colocar a referência lá. É só buscar na internet o WisePass EdLink, por exemplo, ou mesmo buscar a referência do produto aqui, que é o ECU1000, você vai ter lá no site lá o link para poder fazer o download da plataforma. A plataforma agora até foi atualizada na última semana, ela inseriu um simulador internamente. Então é legal porque você não precisa ter o hardware exatamente na sua mão para ver como que a plataforma funciona e como que ela se comporta. Você pode baixar esse simulador, testar ali, e o download é gratuito, como eu falei, tipo, você, claro, com o simulador você não vai colocar na prática ali, porque ele não é o hardware físico, mas você consegue baixar isso no site. E qualquer coisa, pessoal, aqui, deixa eu só deixar no último slide aqui. Aqui no slide também tem o meu endereço de e-mail, tem também um telefone aqui, o qual vocês podem também estar entrando em contato, e se tiverem alguma dúvida mais complexa, algo que você, ou tem algum projeto, tem alguma aplicação que você quer entender, qual ali qual seria o mais indicado para trabalhar, ou como que a gente poderia adaptar essa solução ali dentro, é só entrar em contato aí com a gente, que a gente te ajuda a entender melhor, tirar as dúvidas aí também com um tempo maior ali. Então, podem ficar à vontade aí para entrar em contato. Legal, João. Então, só reforçando o pessoal, aqui no topo do chat, o link para a parte dos drivers. Também está aí disponível para baixar o PDF, né, do material, né? Exato. Eu acabei de postar a última pergunta da enquete aqui sobre o webinar. Obrigado aí por estarem respondendo a todas elas. E assim que eu encerrar essa fase aqui de perguntas, aparentemente... o Walter pergunta onde abaixa o simulador. Certo, deixa eu só pegar o link aqui que eu já mando aqui no chat para vocês também, pessoal. Só um minutinho. Legal. E aí, assim que terminar as perguntas agora, que a gente já está encerrando, nós vamos soltar um vídeo bastante interessante aqui, 2 minutinhos só. Os que puderem ficar assistindo o vídeo, tem informações bem legais aqui, assim que a gente... para fazer o encerramento aqui. Perfeito. Pessoal, eu vou estar mandando o link ali também, que é o link lá do site, onde vocês vão conseguir achar ali algumas dessas soluções, né? Mas não se preocupem exatamente com esse link que eu vou mandar aqui no fim, é aquele catálogo que já foi disponibilizado, e a tabela ali, eles já são guias interessantes ali para chegar, até chegar na página, né? Mas utilizando esse link que eu estou encaminhando aqui exatamente agora,
vocês também conseguem ter acesso ali à página onde vão ter as informações dos produtos e também acesso ali à aba Documents Downloads, onde lá você vai ter a aba Utility, né? E lá que você faz o download do software aqui de configuração, né? E também se vocês procurarem aí no YouTube, tem alguns vídeos já também mostrando a interface, como é que você configura, como é que você trabalha, e aí ali também tem um guiazinho que eu acho que são informações mais prontas ali que ajudam vocês a irem mais direto ao ponto ali do que precisam e ver se é fácil ou não tudo isso que eu falei aqui, né? Legal. Bom, Luiz Fernando pergunta se tem certificado, eu imagino que seja do webinar. A priori não sei se tem alguma coisa que eu saiba. Pelo menos do nosso lado não tinha planos exatamente, não. Perfeito. João, o Décio comenta que não funcionou o link e, de fato, ele está quebrado no meio aqui. Sim, na hora que jogou aqui no... Isso, é. Mas sem problemas, pessoal. Faz o seguinte, entra no site da Advantech e na área de busca tem uma abinha search lá. É só escrever o WisePass AdLink que ele já cai lá, vai aparecer no resultado para vocês também. É www.advantech.com.br e só entrar lá na busca. Perfeito, então. Então, como eu disse, o Igor já respondeu praticamente todas, você completou agora, então acho que podemos nos despedir do pessoal antes de eu soltar o vídeo aqui. Perfeito. Pessoal, eu agradeço aí a presença de todos vocês. Reforço aqui que a gente está à disposição, então, pelo endereço de e-mail, pelo telefone que está aqui no último slide, é só entrar, ou pelo site mesmo, vocês podem entrar pelo chat lá, tem um site tem um chat lá no site que vocês podem conversar com a gente também. É só entrar em contato que a gente conversa, tira as dúvidas e tenta entender como é que a gente pode estar trabalhando aí em cima das soluções. Pouco tempo aqui para a gente compartilhar, né? Também não dá para fazer um treinamento completo e tudo mais, mas acho que já deu para vocês entenderem um pouquinho dos recursos que essas plataformas oferecem e um pouquinho dos ganhos que elas trazem para a gente aí, né? Então, a gente está à disposição e, novamente, eu agradeço aí pela oportunidade e pela atenção aí hoje também. Imagina, a gente aqui da Potência agradece aí a confiança da Advantech, parabéns pela apresentação, solução e apresentação excelentes. Obrigado a todos vocês da Advantech pela confiança e fiquem todos em paz, então, e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos que assistiram a gente. Eu vou soltar agora, então, um vídeo, 2 minutinhos só, pessoal, vale muito a pena estar assistindo ao vídeo que eu vou soltar agora. Uma boa noite a todos, então. Obrigado, João. Um abraço a todos. Boa noite. With the emergence of industrial IoT, it greatly lowers your cost to digitize and connect your assets. Nevertheless, connectivity is not enough. Your business IoT needs a brain, and here comes WisePause EdgeLink. It is aimed at edge application, serving as a hub for data acquisition, storage, transmission, and analysis. With it, you can monitor asset performance, receive alarm notifications, reduces the need for on-site maintenance. WisePause EdgeLink has plug-and-play functionality for data transmission to the cloud. The efficient interface eliminates complex programming and configuration. With just a few clicks, you can upload data for analysis and visualization. You don't need to worry about system integration and the potential for expansion. WisePause EdgeLink supports over 200 drivers and various protocols, with the functionality to integrate data with third-party systems. The software is composed by EdgeLink Studio and EdgeLink Runtime, with downlink data acquisition capabilities integrated with uplink connectivity and intelligence functions, enabling project configuration, device monitoring, data acquisition and transmission, data log, and connectivity to the cloud and third-party systems. Using Advantech's gateway solutions, despite the diverse protocols and limited space for installation, you can realize Industry 4.0 in just one move. WisePass EdgeLink supports uplinking with OPC, UA, MQTT, Modbus, IEC 104, DNP3, BACnet,
and so on. It allows the possibility to use a single integrated platform for data acquisition, communication, and transmission. If you are planning to get smart, choose the smarter WisePause EdgeLink.